vida, paixão e glorificação do Cordeiro de Deus. As Meditações de Ana Catarina Emmerich, 1820 a 1823. Aquele que deseja avançar de virtude em virtude, de graça em graça, deve meditar continuamente na paixão de Jesus. Não há prática mais proveitosa para a inteira santificação da alma do que a frequente meditação nos sofrimentos de Jesus Cristo. São Boaventura, Mir Editora, São Paulo, 2004. Apêndice. No capítulo seguinte damos, com as próprias palavras de Ana Catarina Emmerich, alguns suplementos da história da paixão de Nosso Senhor. Como estes devem ser considerados menos essenciais, não quisemos dar-os antes, para não interromper o fio da narração, não os queremos, porém, eliminar inteiramente, por causa das informações interessantes neles contidas. Parágrafo 1º. O cálice da última ceia. O cálice que os apóstolos receberam em casa de Verônica era um vaso maravilhoso e misterioso. Muito tempo fora guardado no templo, entre outros objetos preciosos, de grande antiguidade, cuja origem e emprego tinham sido esquecidos, como acontece também na igreja cristã, na qual muitos objetos preciosos pela beleza e antiguidade, caíram em esquecimento no correr do tempo. Muitas vezes escolhiam no templo os vasos antiquados, de uso desconhecido ou joias antigas, vendiam-nos e mandavam-nos restaurar ou remodelar. Assim aconteceu também, por permissão de Deus, a esse santo vaso. Foi encontrado por sacerdotes daquele tempo no tesouro do templo, numa caixa, junto com outros objetos antigos e esquecidos e como, por ser de matéria desconhecida, nunca se pôde fundir, venderam-no armadores de antiguidades. O cálice, com todos os acessórios, fora comprado por Seraf e já fora usado algumas vezes por Jesus, em festividades. Desde então se tornou propriedade permanente da Santa Comunidade de Jesus Cristo. Nem sempre estivera no estado atual. Não me lembro mais quando foi feita a adaptação das diversas partes de que constava. Isso foi por ordem do Senhor, pois que se juntou ao cálice um aparelho portátil, para servir na instituição do Santíssimo Sacramento. Sobre uma bandeja, da qual se podia tirar ainda uma tabuinha, estava o grande cálice em roda dele, 6 copinhos, não me lembro mais, se a tabuinha continha coisa sagrada. Dentro do grande cálice havia outro vaso pequeno, sobre o qual se achava um pratinho ou patena e sobre este, uma tampa convexa. No pé do cálice era guardada uma colher, que se podia facilmente tirar. Todos estes vasos, cobertos de linho fino, estavam debaixo de uma capa de couro, se não me engano, que em cima tinha um botão. O cálice grande constava da taça e do pé, que deve ter sido acrescentado mais tarde, pois estas duas partes eram de material diferente. A taça era de um metal pardacento e bem polido, em forma de pera, mas estava revestida de ouro e tinha 2 argolinhas, pelas quais se podia segurar o cálice, pois era bastante pesado. O pé era de ouro escuro, artisticamente trabalhado, ornado na parte inferior de uma serpente de um pequeno cacho de uvas. Também era ricamente adornado de pedras preciosas. No pé se achava a colherzinha. O cálice grande ficou na igreja de Jerusalém, com São Tiago o Menor. Agora o vejo ainda guardado em outro lugar. Há de reaparecer, como reapareceu dessa vez.
Outras igrejas dividiram entre si os copinhos que cercavam o cálice. Um desses está em Antioquia, outro foi para Éfeso. Cada uma das 7 igrejas tinha o seu. Esses copinhos pertenciam aos patriarcas, que deles bebiam a bebida misteriosa, quando recebiam e davam a bênção, como tenho visto e narrado várias vezes. O cálice grande já tinha estado com Abraão, Melquisedeque trouxeram da terra de Semíramis, onde já se tinha perdido e levaram para a terra de Canaã, quando fora fundar vários edifícios, no lugar da futura Jerusalém. Empregou-o no sacrifício, em que ofereceu pão e vinho na presença de Abrão e depois o cedeu a esse patriarca. Já tinha sido propriedade de Noé, que o guardara no alto da arca. Eis que vem homens, gente distinta de uma bela cidade, construída em estilo antigo, adora-se ali tudo que se encontra, até peixes também. O velho Noé, com uma estaca ao ombro, está ao lado da arca. A madeira de construção está amontoada em redor, tudo no lugar. Não são criaturas humanas, deve ser algo de mais nobre, pois são tão belos e claros. Entregam a Noé o cálice, que deve ter caído, em algum lugar, em esquecimento. Não sei mais o nome desse lugar. Há dentro do cálice um grão semelhante ao trigo, maior, porém, do que o nosso, é como um grão de girassol, há nele também um raminho de videira. Dizem a Noé que ele é um homem tão afamado, que lhe trazem uma coisa misteriosa, que deve levar consigo. Eis que ele introduz o grão de trigo e o raminho de videira numa maçã amarela e põe tudo no cálice. Este não tem tampa, porque o conteúdo deve crescer para fora. O cálice foi feito segundo um modelo que, como creio, saiu da terra em qualquer parte, de maneira miraculosa. Há nisto um mistério, mas foi modelado segundo aquela forma. É também o cálice que vi no lugar da sarça ardente, naquela grande parábola. Os homens que trouxeram a Noé o cálice e os tesouros nele contidos, usavam longas vestes brancas e pareciam-se com os 3 homens que procuraram Abrão e lhe prometeram um filho. Pareceu-me que trouxeram da cidade uma coisa santa, que não devia ser destruída. A cidade, porém, pereceu no dilúvio, com tudo que continha. O cálice esteve também com uma tribo fiel a Deus, perto de Babilônia, eram descendentes de Noé, detidos na escravidão por Semíramis. Melquisedeque conduzia-os à terra de Canaã, levando consigo também o cálice. Vi que tinha uma tenda perto de Babilônia, na qual benzia e repartia entre eles o pão, sem o qual não teriam tido força para o seguirem. Esse povo tinha um nome que soava como Samaneus, serviu-se dele de alguns cananeus, que viviam em caravanas, quando começou a construir edifícios, nas colinas desertas da futura Jerusalém. Fez alicerces muito profundos, onde depois estava o cenáculo e o templo, como também para o lado do Calvário. Plantou também trigo e vinhas. Depois do sacrifício de Melquisedeque, ficou o cálice com Abraão, foi levado ao Egito e também Moisés o possuiu. O material da taça do cálice era compacto como de um sino, era como um produto da natureza e não trabalhado como metal. Vi através dele, só Jesus sabia de que material era feito. Quando nosso Senhor, por ocasião da instituição do Santíssimo Sacramento, tomou o cálice, tive subitamente outra visão do Velho Testamento. Vi Abraão de joelhos diante de um altar, à distância vi muito povo guerreiro caminhar, com animais de carga e camelos. Vi avançar para Abraão um homem majestoso,
que colocou sobre o altar o mesmo cálice que Jesus naquela ocasião tinha nas mãos. Esse homem tinha algo de semelhante a asas nos ombros. Não as tinha realmente, mas era só para fazer saber que era um anjo. Foi a primeira vez que vi asas num anjo. Aquele homem, porém, era Melquisedeque. Atrás do altar de Abrão se levantaram no ar 3 colunas de fumaça. A do meio era reta e alta, as outras 2 mais baixas. Depois vi 2 séries de figuras, que acabavam em Jesus. Davi e Salomão achavam-se entre elas. Era a estirpe de Jesus. Esqueceu de dizer se era a linha dos possuidores do cálice ou a dos sacrificadores ou dos ascendentes de Jesus. Vi nomes acima de Melquisedeque, de Abraão e de alguns reis, e deste modo voltei à visão de Jesus e do cálice. O sacrifício de Melquisedeque teve lugar sobre uma colina, no vale de Josafá. Agora não acho mais esse lugar. O cálice estava já com Melquisedeque. Abrão deve ter sabido daquele sacrifício, porque já tinha construído um belo altar, mais belo e forte do que os que vi em outras ocasiões. Por cima do altar havia como uma tenda de folhagem, dentro se achava uma espécie de tabernáculo, no qual Melquisedeque colocou o cálice. Os copos de que deu a beber pareciam pedras preciosas. Havia um orifício sobre o altar, provavelmente para o sacrifício. Abrão trouxera consigo um soberbo rebanho. Já muito antes, quando Abrão recebera o mistério da promissão, lhe fora revelado que o sacerdote do Altíssimo celebraria diante dele o sacrifício, que devia ser instituído pelo Messias e durar por todos os séculos. Quando, portanto, Melquisedeque anunciou a sua chegada por 2 correios, dos quais se servia muitas vezes, Abrão esperou cheio de respeito e esperança e construiu o altar e a tenda de folhagem com muito cuidado. Vi também Abrão colocar sobre o altar alguns ossos de Adão, como sempre fazia nos sacrifícios. Noé já os guardara na arca. Diante deles pediram a Deus o cumprimento da promessa do Messias, a qual fora feita a Adão. Abrão desejava vivamente a bênção de Melquisedeque. A campina em redor estava coberta de homens e animais, de cargas e bagagens. O rei de Sodoma estava com Abraão debaixo da tenda. Tudo estava silencioso e em expectativa. Melquisedeque veio do lugar onde depois se construiu Jerusalém. Tinha ali cortado o mato e lançado os fundamentos de vários edifícios. Uma construção semicircular estava meio terminada e um palácio ainda no começo. Trouxe um animal de carga cinzento. Não era camelo, nem como o nosso jumento. Tinha o pescoço curto e grosso e era bom corredor. Estava carregado pesadamente. Num lado trazia uma vasilha grande de vinho, achatada para o lado do animal. Do outro lado vinha um caixote, em que se achava uma fileira de pães chatos e diversos vasos. Os copos, que tinham a forma de pequenos barris, eram transparentes como pedras preciosas, não como ouro ou prata. Abrão foi ao encontro de Melquisedeque. Vi este entrar na tenda por trás do altar e levando nas mãos pão e vinho, oferecer, benzer e distribuir o mesmo. A cerimônia tinha semelhança com a Santa Missa. Abrão recebeu o pão mais branco do que os outros e bebeu do cálice de que Jesus se serviu na instituição da Santa Eucaristia. Ainda não se lhe tinha acrescentado o pé. Entre os mais distintos assistentes distribuíram depois vinho, em pequenos copos e bocados de pão.
Este não era consagrado. Anjos não podem consagrar. Mas era bento e viu brilhar. Todos os que o receberam sentiram-se fortificados e elevados a Deus. Abrão foi também abençoado por Melquisedeque. Vi que era um símbolo da ordenação dos sacerdotes, como para o consagrar sacerdote, pois Abrão já recebera a promissão de que o Messias nasceria dele, em carne e sangue. Tive diversas vezes explicação de que Melquisedeque fez saber a Abraão, nesta bênção, que no futuro seriam ditas a respeito do Messias e de seu sacrifício as palavras proféticas. O Senhor disse ao meu Senhor: sentai-vos à minha direita, até que eu reduza os vossos inimigos a servir-vos de escabelo. O Senhor jurou e não se arrependerá: sois sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Vi que também Davi, ao escrever estas palavras do Salmo, teve uma visão da bênção dada por Melquisedeque a Abraão. Vi, porém, que Abrão profetizou, depois de ter tomado o pão e o vinho, dizendo mais ou menos o seguinte: então acabará o que Moisés dá aos levitas. Entendi que falava profeticamente de Moisés e dos levitas. Agora não sei mais se o próprio Abraão ofereceu também esse sacrifício. Deu depois os dízimos dos rebanhos e dos seus bens. Creio que Melquisedeque distribuiu tudo de novo. Melquisedeque não parecia velho, era esbelto e alto, cheio de suave seriedade. Trazia uma longa veste, tão branca, como jamais vi na terra. Parecia mesmo resplandecer e ao lado dela, a vestimenta branca de Abrão parecia escura. Por ocasião do sacrifício se cingiu de uma cinta, na qual estavam bordadas algumas letras e pôs uma mitra branca dobrada, como depois a usavam os sacerdotes. O cabelo era longo, de um louro claro, sedoso, tinha barba em ponta, branca, curta, repartida na ponta, o rosto resplandecia-lhe. Todos o tratavam com muito respeito. Em sua presença todos se tomavam sérios e silenciosos. Foi-me dito que era um anjo sacerdotal e mensageiro de Deus. Foi enviado para estabelecer várias instituições santas, conduzia povos, transferia tribos, fundava cidades. Viu em diversos lugares, antes do tempo de Abraão, depois não o vi mais. Parágrafo 3º. A inimizade de Pilatos e Herodes. A causa da inimizade entre Pilatos e Herodes foi, segundo as meditações da narradora, a seguinte: Pilatos empreendera a construção de um grande esgoto das águas do templo, passando do lado leste do monte do templo, sobre o barranco, no qual desemboca o tanque de Betesda, por intermédio de um astuto herodiano, membro do Sinédrio. Cedeu-lhe Herodes materiais de construção e 18 arquitetos, que também eram herodianos. Herodes tinha a intenção de malquistar Pilatos com os judeus, pelo malogro dessa obra. Os arquitetos tinham o propósito de fazer ruir a construção e quando a obra grandiosa estava quase terminada, trabalhando ainda muitos operários de Ofel em tirar os andaimes sobre os arcos, estavam os 18 arquitetos reunidos sobre uma torre, na região de Siloa, que ficava próxima, esperando o efeito final. O edifício desabou, mas também a parte onde eles estavam. 93 operários morreram e também os 18 mestres de obra. O desabamento deu-se antes de 8 de janeiro, 20 de Tebete, do segundo ano da pregação de Jesus. No dia em que João Batista foi degolado no castelo de Macheronte, começou a festa do aniversário de Herodes,
Por causa do desastre não foi nenhum oficial do exército romano a essa festa, embora o próprio Pilatos fosse convidado, hipocritamente. A narradora viu que a notícia do desastre foi levada no mesmo dia, 8 de janeiro, 20 de Tebete, por um discípulo, a Timat-Será, na Samaria, onde Jesus pregava. Quando Jesus foi dali a Hebrom, para consolar os parentes de João Batista, Ana Catarina o viu, a 13 de janeiro, 25 Tebete, em Ofel, fora de Jerusalém, curando muitos dos operários, feridos no desastre, cuja gratidão é mencionada no capítulo 4, parágrafo 2º. A inimizade entre Herodes e Pilatos cresceu ainda, pela vingança que este tomou dos partidários de Herodes, em parte por causa desta pérfida construção. Algumas notas tomadas das meditações da serva de Deus podem esclarecer-nos a respeito. A 25 de março, 7 Nisan, do segundo ano da vida pública de Jesus, preveniu Lázaro ao Senhor e aos seus, que estavam na margem da lagoa de Betúlia, que havia perigo na festa de Páscoa, pois que estava iminente uma insurreição de Judas Gaulonita contra Pilatos. A 28 de março, 10 Nisan, decretou Pilatos um imposto do templo em Jerusalém, para pagar as despesas com a reconstrução do muro destruído do templo, e levantou-se um tumulto entre os galileus, partidários de uma luta pela liberdade, propagada por Judas de Gaulon, que com todo o seu partido era, sem o saber, um instrumento dos herodianos. Os herodianos eram uma sociedade, como hoje a maçonaria, vejo-as muitas vezes como sendo a mesma coisa. A 30 de março, 12 Nisan, estava Jesus com 30 discípulos no templo de Jerusalém. Ensinava pelas 10 horas da manhã, vestido do manto pardo, que os galileus usam. Nesse dia se deu a insurreição de Judas Gaulonita contra Pilatos. Os amotinados libertaram os 50 camaradas, presos 2 dias antes. Vários romanos foram mortos. A 6 de abril, 19 Nisan, mandou Pilatos soldados romanos disfarçados ao templo, que caíram sobre os galileus, durante os sacrifícios mataram. Judas morreu também nessa ocasião. Desse modo se vingou Pilatos de Herodes, matando-lhe os súditos e partidários, por causa do desabamento do aqueduto. Essa inimizade acabou na Sexta-feira Santa hipocritamente. Pilatos mandou Jesus, o Galileu, a Herodes, para que o julgasse, como seu súdito, para assim lhe dar uma satisfação por lhe haver mandado assassinar no templo tantos súditos, no ano anterior. Parágrafo 4º. Seráfia, Verônica e o sudário. Seráfia era prima de João Batista, pois o pai era filho do irmão do pai de Zacarias. Era natural de Jerusalém. Quando Maria foi levada à comunidade das virgens do templo, ainda menina de 4 anos apenas, vi Joaquim e Ana entrarem na casa paterna de Zacarias, não longe do mercado de peixe. Morava ali um velho parente de Zacarias, talvez fosse o tio do mesmo e avô de Seráfia, a qual vi nesse tempo já muito mais velha do que Maria, podia ter 5 anos mais. Também na festa dos esponsais de Maria e José, a vi mais velha do que a Santíssima Virgem. Era também parente do velho Simeão, que profetizou no templo, por ocasião da apresentação de Jesus, e desde a infância era amigo dos filhos do venerando ancião, os quais tinham, já há muito tempo, como o pai, ardente desejo da vinda do Messias, como também Seráfia.
Essa esperança de salvação conservava-se entre muitos homens bons daquele tempo, como um secreto amor. Os contemporâneos não o pressentiam absolutamente. Quando Jesus, então um menino de 12 anos, ficou em Jerusalém, para ensinar no templo, vi Serafia mais velha do que a mãe de Jesus e ainda solteira. Mandava comida para Jesus, a um albergue fora de Jerusalém, onde ele se hospedava, nas horas em que não estava no templo. Essa hospedaria, situada a 15 minutos de caminho na direção de Belém, era a mesma em que Maria e José ficaram um dia e 2 noites, com um casal de velhos, quando, depois do nascimento de Jesus, foram de Belém ao templo, para apresentar o menino Jesus. Aquele casal de velhos eram essênios, a mulher era parente de Joana Cusa. Conheciam a Sagrada Família de Jesus. Essa albergaria era um estabelecimento destinado aos pobres. Jesus e os discípulos alojavam-se muitas vezes ali e vi que nos últimos tempos da vida terrena do Salvador, quando estava ensinando no templo, Serafia mandava várias vezes comida para lá. Mas naquele tempo eram outros os proprietários do albergue. Serafia casou-se tarde. O marido, Sirache, descendente da casta Susana, era membro do conselho do templo. Como, a princípio, tinha prevenção contra Jesus, Serafia tinha muito que sofrer por causa das íntimas relações que mantinha com Jesus e as santas mulheres. Até foi várias vezes presa pelo marido num subterrâneo, durante bastante tempo. Convertido por Nicodemos e José de Arimateia, diminuiu essa versão e permitiu à mulher que seguisse a doutrina de Jesus. Diante do tribunal de Caifás, deu com Nicodemos, José de Arimateia e outros bem-intencionados, o voto a favor de Nosso Senhor e abandonou com eles o sinédrio. Serafia era ainda uma bela e forte mulher, mas já devia ter mais de 50 anos. Na entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, que celebramos no domingo de Ramos, eu a vi com uma criança ao colo, entre outras mulheres, tirando o véu da cabeça e estendendo com respeito e alegria no caminho. Era o mesmo pano que apresentou ao Senhor, num outro cortejo mais triste, mas também mais vitorioso, para lhe aliviar os padecimentos. O mesmo véu que deu a compassiva dona o nome novo e triunfal de Verônica e que é agora objeto de veneração pública na igreja. No 3º ano depois da ascensão de Jesus, mandou o imperador romano um dos seus homens a Jerusalém, para juntar todos os testemunhos e boatos sobre a morte e a ressurreição de Jesus. Esse homem trouxe consigo a Roma Nicodemos, Serafia, um parente do Joana Cusa, o discípulo Epáfras. Este último era um criado muito singelo dos discípulos, que antes tinha sido empregado e moço de recados dos sacerdotes no templo. Vira Jesus, logo depois da ressurreição, junto com os apóstolos, no cenáculo, nos primeiros dias e também muitas vezes, em outras ocasiões. Vi Verônica no palácio do imperador, que estava doente. O leito imperial era elevado alguns degraus acima do assoalho, tinha uma grande cortina. O quarto era quadrangular, mas não muito espaçoso, não vi janelas, mas a luz entrava no quarto pelo teto, do qual pendiam cordões, pelos quais se podiam abrir e fechar válvulas e ventiladores. O imperador estava só, os criados estavam na antecâmara. Vi que Verônica tinha consigo, além do sudário, ainda uma mortalha de Jesus e que estendeu o sudário diante do imperador. Era uma faixa longa e estreita, que antigamente usava como mantilha na cabeça e no pescoço.
O retrato do rosto de Jesus achava-se na extremidade do véu. Quando o apresentou ao imperador, segurou com a mão a parte mais longa, que pendia para baixo. O rosto de Jesus não era como uma simples pintura, mas impresso no pano com sangue. Também era mais largo que num retrato comum, porque o pano cobria todo o rosto. Na mortalha que Verônica trouxera consigo, vi impressão do corpo flagelado de Jesus. Creio que era um dos panos sobre os quais fora colocado, antes de ser sepultado. Não vi que o imperador tocasse ou fosse tocado com esses panos, mas recebeu a saúde só de os ver. Queria que Verônica ficasse em Roma, queria dar-lhe como recompensa uma casa, campos e bons empregados, mas a piedosa cristã só desejava voltar para Jerusalém e morrer onde Jesus morrera. Vi também que voltou, com os companheiros, para Jerusalém e que na perseguição dos cristãos, quando Lázaro e as irmãs foram expulsos para o exílio, fugiu com algumas outras mulheres, mas foi presa e lançada num cárcere. Aí morreu de fome, como mártir da verdade, por Jesus Cristo, a quem tantas vezes alimentara com o pão terrestre e que alimentara com sua carne e seu sangue para a vida eterna. Lembro-me mais em geral de ter visto uma vez, já há algum tempo, que o sudário de Verônica ficou com as santas mulheres, após a morte dela e que o discípulo Tadeu levou consigo para ir lá, como também em outros lugares. Fazia milagres por meio dele, que também veio para Constantinopla e depois, por intermédio dos apóstolos, se tornou propriedade da igreja. Creio ter visto uma vez que está em Turim, onde também está a mortalha de Jesus, mas naquele tempo vi a história de todos os panos santos, que se me confundiu na memória. Também hoje vi ainda muita coisa de Verônica ou Seráfia, o que, porém, não conto, porque não tenho uma recordação clara. Outra vez narra Catarina Emmerich, a respeito do sudário, vi que era um pano como naquele tempo costumavam usar no pescoço e às vezes um segundo sobre os ombros. Verônica tinha um igual sobre os ombros, no caminho da cruz. Oferecer um tal pano era sinal de compaixão e de tomar parte na tristeza ou no luto. Verônica, vendo o Senhor tão machucado e sangrento, correu para lhe enxugar o rosto, que se lhe imprimiu no lado do pano, com o sangue das feridas da testa e de todo o rosto. Verônica nunca esteve pessoalmente em Roma. O sudário ficou com as santas mulheres. Quando Marta e Madalena foram exiladas para Massília, recebeu a Mãe de Deus, da qual veio, por meio dos apóstolos, para Roma. Nessa perseguição de Lázaro e das irmãs, também Verônica, que era uma bela e esbelta mulher, junto com outras mulheres, foi muito perseguida. Fugiram, mas foram alcançadas e presas e Verônica morreu de fome no cárcere. Parágrafo 5º. Cruz e lagar. Considerando aquelas palavras ou a meditação de Jesus na cruz, sou pisado como as uvas que aqui pela primeira vez no mundo foram lagaradas, tenho de dar todo o meu sangue, até que venha a água e o bagaço se tome branco, mas aqui não haverá mais lagar. Foi-me mostrada como explicação outra visão do Calvário. Vi, lôpego tempo depois do dilúvio, que a região montanhosa não era mais tão deserta e inculta, havia em redor vinhas e pastos. Ali em direção a leste, acampava o patriarca Jafé, homem idoso, alto, trigueiro, com os descendentes de muitos rebanhos, morando em cabanas escavadas na terra e cujo teto era coberto de relva, na qual cresciam ervas e flores. Nos arredores se encontravam muitas videiras,
o lagar ficava no cimo do Calvário, onde espremiam o suco das uvas de uma maneira nova e Jafé assistiu também. Vi também como bebiam antigamente o vinho e preparavam e em geral muitas coisas a respeito do vinho, das quais me lembro ainda do seguinte: nos primeiros tempos comiam apenas as uvas, depois espremiam as uvas em domas de pedra, por meio de cepos, mais tarde em grandes gamelas de pau, por meio de pilões. Mas depois vi que inventaram um novo lagar, que se parecia muito com a cruz de Jesus. Havia plantado ali um tronco grosso, oco, na abertura de cima pendurava um saco cheio de uvas, fixado com pregos. Comprimiu um pilão, aumentado pelo peso de um cepo. Em ambos os lados do tronco havia um orifício, nos quais se introduziam paus grossos que, movidos para cima e para baixo, pisavam as uvas no saco. O suco espremido saía por 5 aberturas no pé do tronco, correndo para uma doma escavada na rocha, e desta por um cano, feito de 2 metades de casca de árvore, cobertas de pauzinhos delgados e unidos com emplastos de resina, para o mesmo subterrâneo rochoso no qual Jesus foi lançado antes da crucifixão e que naquele tempo era uma cisterna limpa. Vi aquele cano inteiramente coberto de relva e pedras, para não se estragar. Diante da embocadura do cano, ao pé do lagar e da doma, havia cobertores, feitos de pelo, para reter o bagaço, que era sempre posto de lado. Depois de terem aprontado o lagar, enchiam um saco de uvas, que estavam amontoadas na cisterna, penduravam-no e pregavam-no no tronco oco, punham um pilão, com o pesado cepo, na abertura do saco e começavam a puxar e trabalhar com as 2 alavancas de pau nos lados do tronco, que apertavam o saco contra o pilão, até que todo o suco era espremido. Vi também um homem sobre o cepo, no alto, impedindo que o conteúdo do saco saísse por cima. Tudo me lembrava, pela semelhança do lagar com a cruz, a cena da crucifixão. Tinham também um longo caniço, com cabeça espinhosa, como um ouriço, talvez fosse a cabeça de um grande cardo. Passavam este caniço pelo tronco e o cano, quando estavam entupidos, o que me recordava lança e a esponja. Vi em redor do lagar odres e vasos de cortiça, calafetados com a resina. Muitos meninos e rapazes trabalhavam ali, vestidos apenas de uma tanga, como Jesus na cruz. Jafé já estava muito velho, de longa barba, coberto de peles. Olhava com alegria para o novo modo de lagares. Era uma festa. Imolaram sobre um altar de pedras animais que pastavam na vinha, jumentinhos, cabras e ovelhas. Não foi nesse lugar que vi Abrão a imolar Isaque, talvez fosse sobre o Moriá. Infelizmente esqueci muitos ensinamentos que dizem respeito ao vinho, por exemplo, sobre o vinagre, os bagaços, certas separações para o lado direito e esquerdo, pois também a menor circunstância tinha uma significação profunda e misteriosa. Se Deus quiser que eu diga essas coisas, mostrar-nos-á de novo. Parágrafo 6º. A compaixão de Jonadá com Nosso Senhor é recompensada. Jonadá que, impelido por íntima angústia, correu do templo ao Calvário, para oferecer a Jesus o sudário, para lhe cobrir a nudez, era da região de Belém e sobrinho de São José, pai nutrício do Salvador. Do Gólgota voltou correndo ao templo. Vendo, porém, a imolação do Cordeiro Pascal perturbada pela escuridão, o terremoto e o aparecimento dos mortos, voltou apressadamente para sua terra,
pois a mãe e a mulher estavam doentes e tinha filhos ainda pequenos. Vi esse bom homem voltar para casa inteiramente mudado de coração. Antes não mostrava nenhum interesse pela vida e doutrina de Jesus, porque também o pai creio que era apenas irmão consanguíneo de São José e não tinha muita afeição a Jesus. Foi o irmão a quem José, quando o visitou alta noite na Gruta do Nascimento, empenhou o jumento supérfluo por dinheiro, a fim de comprar algumas coisas necessárias para receber os reis magos, cuja vinda a Santíssima Virgem lhe predissera. Vi, porém, que, com grande admiração de Jonadá, a mãe, a mulher e os filhos lhe vieram ao encontro até o meio do caminho, sãos e fortes. Não acreditava no que via, pois deixara-as muito doentes em casa. Abraçaram-no, contando-lhe que haviam recobrado a saúde de um modo milagroso. Pouco depois de meio-dia eles entraram em casa uma mulher majestosa que, aproximando-se da cama, disse: Levantai-vos e ide ao encontro de Jonadá. Ele cobriu a nudez de um desnudado. Então tinham sentido um bem-estar em todo o corpo e levantando-se, queriam homenagear e agradecer a mulher maravilhosa. Mas, querendo oferecer-lhe de comer e beber, não a viram mais, desaparecera, deixando-as fartas e restabelecidas e toda a casa cheia de agradável perfume. Então tinham-se encaminhado para lhe ir ao encontro e pediram-lhe que narrasse quem era o desnudado, que tinha vestido. Jonadá contou-lhes, entre lágrimas, a crucificação de Jesus e que esse filho de José e Maria era o profeta, o Cristo, o Santo de Israel. Então se encheram todos de luto, rasgaram as vestes, chorando, contudo louvavam a Deus pelo grande benefício feito por um tão pequeno ato de caridade. Falavam dos terríveis prodígios vistos no céu e na terra nesses dias e voltaram comovidos para casa. Quando a mulher contava o sucedido ao marido, via a aparição da mulher em casa de Jonadá, como num quadro. Quem foi a aparição? Não posso mais dizer com certeza, parece-me que foi a Santíssima Virgem. Vi também que Jonadá, depois de ordenar as coisas em casa, se juntou à comunidade do Senhor. Quando a Santíssima Virgem, cheia de angústia, dirigiu uma ardente súplica a Deus, para que afastasse o escândalo da nudez de Jesus na cruz, vi que essa oração foi atendida, pois meu olhar se dirigiu para Jonadá, no templo, e viu, impelido pela mesma angústia, correr do templo a Gólgota, através da cidade e levar o sudário a Jesus. Enquanto a Santíssima Virgem, com profunda gratidão, pedia a bênção de Deus para Jonadá e a família, por esse ato de caridade, foi-me mostrado o cumprimento dessa súplica, vendo Jonadá inspirado pela fé do Senhor e a família doente socorrida milagrosamente pela aparição. Muitas graças semelhantes recebemos por meio de nossa oração ou de outros, mas como não vemos claramente a relação entre a oração e a graça, não nos parecem tão milagrosas. Às vezes se vê que tais graças e efeitos da oração são realizados por intermédio de anjos e é por isso que almas contemplativas, que meditam sobre a vida de Jesus e Maria, dizem: a Santíssima Virgem tinha a seu serviço e para proteção, tantos e tantos anjos, mandou anjos ali e acolá, etc. Parecem aquele serviço. Tais expressões só estranham os que não são conduzidos neste caminho da contemplação, as almas contemplativas. Porém, parece muito natural ver a Rainha do Céu rodeada de anjos servidores, como os grandes da terra vivem cercados de criados e guardas. Quem crê que Deus é Pai, não se admira de ver os mensageiros do Pai Celestial e tem também a coragem de dar-lhes recados, que servem para a maior glória de Deus.
Acontece-me frequentemente que, rezando por outros, suplico a meu anjo da guarda que procure, por amor de Jesus Cristo, o anjo de outra pessoa, para lhe dizer isso ou aquilo. Faço do mesmo modo como se enviasse um amigo ou criado íntimo a realizar um negócio importante. Vejo também ir cumprir o recado. Na minha infância pensava que assim faziam todos os cristãos, mas quando soube que a maior parte não os via assim, nem por isso supus que essas visões fossem uma superioridade minha, pois bem sabia, bem-aventurados os que não veem e creem. Segundo as intenções secretas de Deus e conforme o estado da alma, chegam as inspirações da oração de diversos modos àqueles, aos quais foram enviadas. Jonadá foi impelido ao Calvário por uma angústia da alma e uma repentina compaixão para com Jesus. Outros, tocados pela graça de Deus, se veem exortados por um anjo a fazerem uma certa ação. Se conviesse às intenções de Deus e ao estado da alma de Jonadá, uma aparição da Santíssima Virgem, ter-lhe-é suplicado: corre e cobre a nudez de meu filho. Assim como a família viu a aparição de Maria, em atenção à gratidão pela caridade de Jonadá. Do mesmo modo viu uma vez a Santíssima Virgem aparecer, sobre uma coluna, ao apóstolo Tiago Maior, quando este, numa perseguição, lhe pediu auxílio, enquanto havia ao mesmo tempo, no quarto em Éfeso, em êxtase na oração, rezando por Tiago e correndo-lhe espiritualmente em socorro. Apareceu-lhe sobre uma coluna, porque ele lhe implorou a intercessão como amparo à coluna da igreja na terra, e assim lhe foi apresentada ao olhar espiritual, pois uma coluna também se apresenta como tal. Parágrafo 7º. Fragmento sobre Longino. Veja capítulo 8, parágrafo 11. Hoje de noite, A 15 de março de 1821. vi muitas coisas acerca de Longino, mas devido à minha fraqueza, só de pouco me poderei lembrar. Longino nem era só soldado, nem só cortesão. Ocupava ambas as posições no palácio de Pilatos. Entrava e saía, fazendo variadíssimos serviços, observava tudo, trazia informações de tudo, andando sempre a indagar as coisas. Era homem ativo e sempre afável e serviçal, mas antes da conversão, lhe faltava verdadeira seriedade e caráter firme. Fazia tudo com precipitação e, como era míope, tornava-se muitas vezes objeto de mofa dos outros. Hoje de noite o vi muitas vezes e por ele, toda a paixão de Cristo. De manhã eu não sabia como tinha chegado à veia, até que me lembrei que foi por causa de Longino. Como soldado, era oficial inferior, mas como ajudante de ordens de Pilatos, estava em toda a parte onde acontecia alguma coisa, dando depois informações ao governador. Na noite em que Jesus foi conduzido ao tribunal de Caifás, andava Longino pelo átrio, no meio dos soldados e do populacho, ora num, ora em outro lugar. Uma vez o vi na escada, perto do Senhor, quando este compareceu diante dos juízes, e vi que Jesus lhe tocou o coração pela graça. Desceu depois e voltou de novo para o meio do povo. Quando Pedro estava junto à fogueira, apertado pelas palavras da criada, foi Longino que lhe disse igualmente: tu também és partidário dele, etc. Quando Jesus foi conduzido à morte no Gólgota, Longino acompanhou o cortejo, como emissário de Pilatos, e foi comovido por um olhar do Salvador. Viu também depois no Gólgota, no meio dos soldados, ali estava a cavalho e armado de uma lança. Depois da morte de Jesus, esteve também com Pilatos,
falando-lhe muito comovido e pedindo que não fossem quebradas as pernas de Jesus. Viu depois, cavalgando depressa, de volta ao Gólgota. Aqui parece que Cássio Longino. foi uma vez, depois da morte de Jesus, ao palácio de Pilatos, o que a narradora o esqueceu, ao contar a história da paixão, ou não o disse bem claro com as palavras: Cássio e vinha a cavalo. A lança encurtava-se, metendo-se em uma parte e na outra, puxando as partes, podia-se alongar ia 3 vezes. Tinha botões nas juntas, a ponta era ajustada em cima, quando se queria usar a lança. Vi que o oficial a preparou assim, antes de trespassar repentinamente o lado do Senhor. Esteve também presente no enterro de Nosso Senhor, pois queria informar-se de tudo. Converteu-se já no Gólgota, confessando a fé no Senhor. Quando vi depois, no palácio de Pilatos, a quem tudo relatou, externou também em presença do juiz a convicção de que Jesus era o Filho de Deus. Pilatos tratou-o como um fanático e, tendo o oficial colocado a lança na sala, deu-lhe o governador a ordem de levá-la para fora do quarto, por nojo e superstição. Pouco depois falou Longino com Nicodemos, que pediu a Pilatos a lança, que lhe foi cedida. Vi que Nicodemos desmontou a lança, para poder guardar-a mais facilmente. A princípio eu guardava numa bainha de couro, mais tarde a vi escondida numa pia de pedra. Vi muitas coisas acerca da história da santificada lança. Depois de ter observado, ao guardar o sepulcro, os milagres do Senhor e de ter relatado tudo a Pilatos, entregou-lhe as armas e abandonou o serviço militar. Viu também o Senhor depois da ressurreição. Tornou-se partidário dos discípulos e com 2 outros soldados, convertidos também ao pé da cruz, foi um dos primeiros que foram batizados, depois da festa de Pentecostes. Vi Longino e soldados, vestidos de longas vestes brancas, viajarem para sua terra, onde depois viviam no campo, numa região estéril. Havia ali territórios pantanosos e outros pedregosos, na proximidade de uma pequena cidade daquele país, onde morreram os 40 santos mártires. Vi que não era sacerdote, mas percorria o país como diácono, pregando a doutrina de Cristo e narrando-lhe a paixão e ressurreição, de que fora testemunha. Converteu muitos à fé, curava muitos enfermos, pelo contato com uma parte da santa lança, que sempre levava consigo, colocada dentro de um bastão curto. Tinha também consigo parte do precioso sangue, colhido ao pé da cruz. Os judeus estavam enfurecidos contra ele e os companheiros, porque propagavam por toda a parte a verdade da ressurreição do Senhor, publicando a crueldade dos judeus e as mentiras e a corrupção das testemunhas. Por instigação deles, partiram soldados romanos para a terra de Longino, com a ordem de prender e executar-o como desertor e agitador. Viu trabalhando no campo, quando os soldados passaram. Convidou-os a entrar e regalou-os. Não o conheceram e quando lhe explicaram as ordens que tinham, mandou chamar os companheiros, que viviam com ele numa espécie de comunidade de eremitas, não na mesma casa, mas na vizinhança. Depois que chegaram, revelou aos soldados que ele e 2 companheiros eram os cristãos que estavam procurando. Era a mesma situação que do santo jardineiro, Focas. Esta revelação entristeceu muito os soldados, pois já lhe haviam tomado afeição.
Vi então que foram conduzidos à pequena cidade vizinha, onde foram interrogados, não ficaram no cárcere. Andaram alguns dias livres pela cidade, como presos por livre vontade, apenas marcados no ombro como prisioneiros. Vi-os depois sobre uma colina, entre a cidade e a casa de Longino, ali foram degolados e também enterrados. Creio que essa colina era a propriedade dele que pediu ser ali executado e sepultado. Os soldados levaram a cabeça de Longino, sobre uma lança, a Jerusalém, como prova da ordem cumprida. Tenho uma lembrança incerta de que esse fato se deu poucos anos depois da morte de Nosso Senhor. Tive ainda uma visão de um tempo posterior, de uma mulher cega, que fez como filho uma peregrinação da terra de São Longino a Jerusalém, na esperança de obter a cura da vista na cidade santa, onde Longino também fora curado da doença dos olhos. Fazia-se guiar pelo menino, mas este morreu e a pobre cega ficou inteiramente desamparada e desconsolada. Vi depois que teve uma aparição de São Longino, que lhe disse que recobraria a vista, se lhe tirasse a cabeça da fossa, na qual os judeus a tinham lançado. Era uma fossa de alvenaria, na qual muitos canais descarregavam imundícies. Alguns homens conduziram a mulher ao lugar. Entrou até ao pescoço no horrível lodaçal e tirou a cabeça do santo. Vi que recobrou a vista e que os companheiros guardaram a santa cabeça, fazendo conduzir a mulher para sua terra. É tudo de que me lembro. Parágrafo 8º. Fragmento sobre o centurião Abenadar. Abenadar, que depois recebeu o nome de Ctesifon, era oriundo de uma terra situada entre a Babilônia e o Egito, a ditosa Arábia, à direita da última residência de Jó. Numa montanha ondulosa, casas quadrangulares, encostadas umas às outras, ali é que nasceu. Os homens andam sobre os telhados, que são planos. Há muitas árvores pequenas ali. Estava brumoso o tempo, quando ali estive. A gente dessa região colhe incenso dessas árvores e também cultivava ervas de bálsamo enlatadas. Estive na casa de Abenadar. Era um edifício esquisito, semelhante a um conjunto de caixas quadrangulares, planas em cima. Era vasto e espaçoso, como as casas dos homens abastados dessa região, mas de pouca altura. Abenadar alistara-se como voluntário, na tropa que estava quartelada no Forte Antônia, em Jerusalém. Entrara a serviço dos romanos, para se exercitar nas belas artes, pois era homem douto. Era de cor trigueira, de estatura baixa, mas forte, homem firme e resoluto. Foi por um dos primeiros sermões de Jesus e por um milagre, não me lembro mais qual, que se sentiu comovido. Convencido de que a salvação provinha dos judeus, aceitou a lei mosaica, mas ainda não se tornou discípulo de Jesus. Nunca, porém, se mostrou maldoso ou cheio de ódio contra Jesus. Ao contrário, tinha-lhe compaixão e um oculto respeito. Era homem muito sério e, revezando com o destacamento guarda no Gólgota, conservou a ordem e calma ao redor da cruz, até que a verdade o venceu e publicamente, diante de todo o povo, deu testemunho de Jesus, ao veio morrer. Sendo rico e voluntário, podia abandonar imediatamente o posto, o que fez realmente. Mostrou-se logo tão fiel e serviçal no descendimento da cruz e na sepultura do Senhor, que se mostrou íntimo amigo dos discípulos de Jesus e foi batizado entre os primeiros, depois de Pentecostes, no tanque de Betesda,
recebendo o nome de Ctesifon. Tinha ainda um irmão da Arábia. Ctesifon narrou-lhe todos os prodígios que via e exortou-o a abraçar a salvação. O irmão dirigiu-se, pois, em seguida a Jerusalém, com todos os seus bens, foi batizado, sob o nome de Cecílio, tornando-se, com Ctesifon, o auxiliar dos diáconos na nova comunidade do Senhor. Ctesifon acompanhou, com alguns outros discípulos, o apóstolo Tiago o Maior à Espanha e com ele voltou a Jerusalém. Mais tarde foi enviado mais uma vez pelos apóstolos à Espanha, levando para lá o corpo de Tiago o Maior, que morrera mártir em Jerusalém. Tornou-se bispo e residia numa espécie de ilha ou península, não longe da França, onde também esteve e tinha muitos discípulos e era benquisto pelo povo. O nome da cidade soa como Vergy. Essa região desapareceu depois, destruída e levada pela água. Creio que não sofreu um martírio, senão eu não o teria esquecido. Escreveu alguns livros, nos quais se refere também à paixão de Jesus Cristo. Mas foram também editados livros de autores sob o nome de Ctesifon e alguns livros destes sob outros nomes. Assim foram alguns escritos de sua autoria e condenados pela Igreja, junto com os outros não escritos por ele. Um dos guardas do sepulcro de Cristo que não se deixara subornar, era conterrâneo de Ctesifon, a quem dedicava especial afeição. O nome soava-lhe como Sulei ou Sulegi. Este foi preso e depois de recuperar a liberdade, viveu 7 anos escondido numa caverna do Monte Sinai, continuamente socorrido pelos amigos de Ctesifon. Este homem recebeu grandes graças e escreveu um livro, com profundas meditações, semelhantes aos escritos de Dionísio Areopagita. Um escritor dos tempos posteriores aproveitou partes desse livro, as quais assim chegaram ao nosso tempo. Eu mesma li uma vez certas coisas no convento, que agora sei que provinham deste escritor. Eu sabia muito claramente, como também o título do livro, mas pelas contrariedades e pela falta de sossego, esqueci-o. Esse conterrâneo de Ctesifon veio visitar-o mais tarde, na Espanha. Entre os companheiros de Ctesifon na Espanha, estavam seu irmão Cecílio, também em Talécio, Exício e Eufrásio. Converteu-se também, nos primeiros tempos, um árabe de nome Sulima. Não me lembro mais das circunstâncias. Mais tarde, no tempo dos diáconos, se tornou cristão outro conterrâneo de Ctesifon, cujo nome soava como Sulensis. Clemente Brentano junta a esta informação de Catarina Emmerich as seguintes anotações. No verão de 1832, 9 anos depois da morte da narradora, leu o autor no 3º tomo da Viagem Literário e as Iglesias de Hispana de D.J.L. Villanueva. 10 tomos, Madrid, 1805 a 23. A notícia que damos aqui em resumo. Pelo ano de 1595 foram feitas escavações em Granada e descobertos documentos, relíquias e chapas de chumbo, que continham os nomes de Ctesifon e seus discípulos de Tiago o Maior, etc. Este achado foi declarado por várias pessoas, especialmente pelo D.J.P. Pérez, bispo de Savoia, uma impostura premeditada para provar assim que o sepulcro daqueles 2 discípulos, como o de Cecílio, estavam em Granada. Pérez diz que o impostor teve essa ideia pela crônica falsa, afamada naquele tempo, sob o nome de Bester, pois esta menciona como discípulos de Tiago o Maior, Ctesifon, Icius e Cecílio. Um velho pergaminho gótico citava os seguintes propagadores do cristianismo:
que desembarcaram em Cadix e dali percorreram o país. Torquato teria ficado em Ati, Cadix, Existius, Isius, fora para Carcesa, Garzurla, em Talhesion para Ursi, Almeria ou Orco, perto de Galera, Secundo, para Bula, Avila, Cecílio para Eliberri, Serareuvila, perto de Granada, Eufrásio para Liturgi, Andujar, Ctesifon para Berge, que alguns tomavam por Verja, Naragonia, outros por Verga, perto de Granada e outros ainda por Vera, situada à beira-mar, entre Cartagena e Capo de Gata. Nesses lugares teriam pregado e também morrido e ali lhes seriam veneradas as relíquias. Mas, diziam, esses discípulos eram enviados pelos apóstolos de Roma e apenas um documento, sabidamente falso, sob o nome de Papa Calixto Li, falando da transladação do corpo do santo apóstolo Tiago o Maior para Espanha, os chamava discípulos deste. Mas os discípulos deste apóstolo eram, segundo a história da Espanha, escrita por Pelágio, bispo de Oviedo, Calosero, Basílio, Crisógino, Teodoro, Arcanásio e Máximo. Como prova principal da impostura, alega Pérez que essas chapas de chumbo mencionam que Ctesifon, antes do batismo, era chamado Abenadar, mas os outros 7 tinham nomes gregos ou latinos. Como podia se lhe juntar um nome árabe? Naquele tempo não havia ainda árabes, e depois, porque abandonou o nome árabe, etc. Também afirmam esses documentos falsos que Ctesifon tinha escrito um livro em língua árabe, com letras salomônicas. Por quê? Se não havia naquele tempo árabes na Espanha, etc. Depois critica ainda o bispo Pérez as tais chamadas letras salomônicas e pergunta, por que escreveu árabe em letras salomônicas? Em maio de 1833 achou o autor em Mariana de Rebus Panicis, que a lenda conta, entre os discípulos acima mencionados, ainda um Atanásio e um Teodoro, que teriam sido guardas do sepulcro de Jesus, e no dia seguinte achou nos Actis Sanctorum. Tomo-lhe, para o dia 1º de fevereiro, comentário sobre São Cecílio e os companheiros na Espanha, que contém, além de muitas coisas sobre aquele achado falso, também o documento da rigorosa condenação do Papa Urbano VIII dos escritos e chapas de chumbo descobertos em Granada e falsamente atribuídos a Cecília e os companheiros, como também uma lista desses documentos condenados, tirada do Aparatus Sacer de Possevino e outra diferente, do comentário de Bivário sobre a crônica atribuída a Dister. Nestas listas se encontram, entre outros, esses capítulos, do reino e da morada do inferno, da infinita providência, da misericórdia, da justiça, de tudo quanto Deus criou e da criação dos anjos, da glória e dos milagres de Cristo, nosso Senhor e de sua mãe, desde a encarnação do Verbo, até a ascensão, etc. Títulos que bem podiam lembrar as meditações, acima mencionadas, de Sulei, amigo de Ctesifon, o qual viveu no Monte Sinai, escritas à maneira de Dionísio Areopagita. Em geral tem esses documentos tanta analogia com o fragmento da narradora, que lemos acima, que deixamos o leitor verificar se participa da nossa surpresa. Teriam existido obras daqueles discípulos árabes, que foram depois falsificadas, com intenções sectárias, como aconteceu a história dos apóstolos de Abdás e as obras de Dionísio Areopagita. A narradora falou diversas vezes da falsificação das obras do último e mencionou também que foram cometidas falsificações nas obras de Ctesifon e assim algumas tinham sido condenadas. Infelizmente a narração ficou neste ponto tão incompleta, que mal podemos adivinhar
Parágrafo 9º. O nome de Calvário. Pensando no nome do rochedo da crucifixão, Gólgota, Calvário, que significa lugar da caveira, entrei numa contemplação muito completa sobre esse lugar, desde Adão até Jesus Cristo. Vi Adão na gruta do Monte das Oliveiras, onde Jesus suou o sangue. Foi depois da expulsão do paraíso. Vi que Sete foi prometido a Eva na gruta de Belém, onde também nasceu. Eva viveu também nas grutas perto de Hebrom, onde depois havia o convento Masfá dos Essenos. Após o dilúvio, vi a região de Jerusalém muito mudada. Tornara-se rochosa, sinuosa e sinistra, sob o rochedo do Calvário, muito profundamente. No dilúvio lhe caiu um rochedo em cima. Me foi mostrado o sepulcro de Adão e Eva. Faltava uma caveira ao lado de um esqueleto. A outra caveira jazia muito profundamente, dentro do esqueleto ao qual não pertencia. Já tenho visto muitas vezes que as ossadas de Adão e Eva não ficaram todas no sepulcro. Noé guardou alguns ossos na arca e esses passavam de uma geração de patriarcas a outra. Noé e Abrão colocavam sempre alguns ossos no altar, ao oferecerem um sacrifício, recordando deste modo a Deus a promissão. Quando Jacó deu a José a túnica de diversas cores, vi que também lhe deu, como coisa sagrada, uns ossos de Adão. José trazia-os sempre sobre o peito, com os seus próprios ossos, foram também colocados na arca santa, que os israelitas levaram consigo do Egito. Vi muitas dessas coisas, mas em parte as esqueci, em parte não tenho tempo de contá-las agora. A respeito do nome de Calvário ou lugar da caveira, vi o seguinte. Vi o Monte Calvário nos tempos do profeta Eliseu. Não tinha a mesma forma que no tempo de Jesus. Era uma colina cheia de muros e sepulcros semelhantes a grutas. Vi o profeta Eliseu descer ao fundo, não sei se foi corporal ou espiritualmente, e tirar uma caveira de uma tina de pedra, na qual havia muitos ossos. Vi ao lado uma pessoa, creio que era a aparição de um anjo, que lhe disse: esta é a caveira de Adão. O profeta quis levar-a consigo, mas a pessoa não lhe permitiu. Nessa caveira havia em diversas partes ainda, cabelos finos, amarelos. Soube também que, pela narração do profeta, o lugar recebeu o nome de Calvário, lugar da caveira. Vi que a cruz de Jesus estava perpendicularmente sobre a caveira de Adão e foi-me revelado que esse ponto era o centro da terra e como explicação me foram dadas medidas e números em todas as direções do mundo, os quais, porém, esqueci, como muitas singularidades e também a conexão de tudo. Vi, porém, esse centro, olhando de cima, vê-se assim muito mais claro do que no mapa, vêem-se países, montanhas, desertos, mares, rios, cidades e lugarejos, estejam perto ou longe, com a mesma clareza. Parágrafo 10º. Fragmento sobre José de Arimateia. José era natural de um lugar situado a cerca de 6 milhas romanas ou algumas horas de distância, a oeste de Jerusalém, no caminho de Nazaré. Se bem me lembro, havia perto dali uma espécie de fosso ou leito seco de um rio. Tinha montanhas íngremes, donde tiravam pedras brancas. Essa pedreira pertencia a José. Este se separara dos dois irmãos, que ali moravam e mudara-se para Jerusalém, no princípio da vida pública do Senhor.
Era homem calmo e prudente, contudo simples, que fazia tudo silenciosamente. Hoje o chamaríamos melancólico. Era solteiro e morava não longe de João Marcos, numa pequena casa. Na vizinhança havia armazéns abobadados e pátios cercados de muros, nos quais estavam amontoadas muitas pedras brancas da pedreira. Negociava nessas pedras, esculpia ou fazia esculpir por canteiros, por exemplo, pias grandes, tinas, vasos em forma de navios e também grandes chapas, nas quais havia figuras de homem deitado, do tamanho natural, em baixo relevo. Eram provavelmente leitos sepulcrais. Era amigo íntimo de Nicodemos, que também esculpia em pedra. Faziam várias empresas de sociedade. Um destes dias vi que Nicodemos estava trabalhando numa pedra, à luz de um candeeiro, num subterrâneo. Quando veio alguns discípulos. Viu esculpir na pedra a figura de uma criancinha enfaixada, de rosto oval, como se representa o sol. Talvez fosse o leito sepulcral de uma criança. Viu-os também juntos, trabalhando no sepulcro no qual depois o corpo do Senhor foi depositado. Nicodemos era viúvo e tinha 2 filhos. José não tinha família. Comia alternadamente em casa dos amigos, mais vezes com Nicodemos, muitas vezes também com o marido de Verônica, etc. Eis tudo quanto me lembro hoje, das muitas coisas que vi, a respeito de José.